Sobre as reflexões sobre o fim dos tempos, e um dos sinais que eu quero dar ênfase aqui, que eu falei ainda no outro, mas quero dar mais ênfase, é sobre a apostasia. Apostasia é um abandono completo e restrito da fé. Há duas maneiras de apostasia. A pessoa se torna um inimigo da fé, gente que já foi cristã, e aí se torna ateu ou qualquer outra questão, e agora ela se levanta contra a fé completamente, atacando todos os pontos da nossa fé. Você deve ter visto muita gente assim, eu conheço muitas pessoas. E há outros que se tornam apóstatas, mas eles permanecem dentro, às vezes em cargos de liderança, às vezes até pastoreando, e eles vão destruir a igreja por dentro porque eles não acreditam mais. Isso tem acontecido muito, isso é um grande sinal. Há uma apostasia muito grande na igreja brasileira. É notório, é real. Pessoas falando palavrões nos púlpitos, pastores pedindo dinheiro de qualquer jeito, explorando a fé das pessoas, pastores mentindo, e pastores levando atualização de Bíblia, brincando com a fé a todo tempo, sem temor, perderam o temor. Isso é um dos sinais da apostasia. Lá em 2 Pedro 2, do 10 ao 22, ele vai falar sobre o apóstata, mas se eu pegar principalmente do verso 10, ele vai mostrar que os apóstatas, eles perdem completamente o temor. Eles não ligam mais para nada, então tudo ali para eles é manipulativo. E eles acham que eles estão certo. 2 Pedro chega a dizer que eles parecem animais irracionais. Olha a gravidade. 2 Pedro 2, 12. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Eles serão destruídos. Mas ele fala, eles estão agindo como seres irracionais. E às vezes nós seguimos homens assim. A apostasia é um grande sinal da volta de Jesus. Vou te dar exemplos claros. Homens que vivem a falar de dinheiro e usando falsas profecias. Outra, homens que já não acreditam mais nas escrituras, não acreditam na salvação de maneira bíblica. Então, há pastores que outrora foram reconhecidos por alguns, que já não creem mais na Trindade, não creem mais na Bíblia. Diz que a cruz não é tão importante, a Bíblia precisa ser atualizada, santidade não é importante, você pode estar usando droga, bebendo, acordando na cama da mulher errada, mas você ainda é santo, porque santidade é um sentimento. Há uma turma, há dois espectros da mesma questão, eles parecem oposição. Uns que só pensam em dinheiro, profecia e política. Se apostataram, tem mais, mas eu vou usar esses três. E outros de uma outra linha, que parece não ligar, e falam mal desse aqui, mas eles não creem mais nas escrituras. Eles não creem mais na salvação. Um universalismo claro, entende? Não acredita que Deus intervém. Um teísmo aberto ao próximo disso, entende? Um deísmo, talvez, de que Deus até existe, mas está longe. Não crê em passagens bíblicas tratadas como literal. Eles não tratam mais como literal. Eles creem na salvação não somente por Jesus Cristo, pode ser por obra, pode ser crendo em qualquer outra coisa. Ele vai dizer que lá até a outra religião que crê em outra coisa, o Senhor vai dar um jeito de salvar e tudo mais. Isso é apostasia, nítida e clara. Não temem mais a Deus. O evangelho que outrora pregaram, você pegava pregações desses homens há 20 anos atrás, alguns deles, você não reconhece, não reconhece. São outras pessoas, talvez alguns mais, 30, 40 anos, mas apostataram. As escrituras falam desses homens, falam que eles enganam, lá em Romanos diz, o simples. Esses homens enganam, parecem que tem a revelação, outros parecem ser muito inteligentes, eruditos, e as pessoas incautas são enganadas. Judas 1 vai dizer, 1:12, que são nuvens sem águas, parecem ter poder, parecem, fazem barulho, tem retórica, mas são nuvens sem águas. Parece que vai sair um raio, sai nada, é só barulho, só não tem nada. Lembre-se, esses já saíram do nosso meio, porque nunca foram um de nós. Está sendo revelado, está ficando claro, nítido que eles são assim. Ainda mais uma questão, a Bíblia diz que alguns têm cara de piedade, mas negam o poder, negam a fé. Tem uns que fazem cara, se vestem, rostinho piedoso, nunca levantam a voz para nada, são bonzinhos, só que negam o poder de Deus, negam a salvação, negam a suficiência das Escrituras. Aí em 2 Pedro 2:18 e 19 diz que eles seduzem as pessoas com falsidade. Tá lá, 2 Pedro. Diz assim, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejo libertino de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eles estavam escapando das coisas desse mundo e depois se tornaram mais escravos ainda. E eles falam palavras lisonjas. Romanos 16 vai dizer isso também, a partir do verso 17. Eles falam
palavras para enganar, para emocionar. Eles têm as palavras certas, o roteiro certo. É tudo... só falam da mesma forma porque aquilo toca o coração das pessoas. Eles são atores, são hipócritas. Isso é apostasia pura. São falsos. E eles são escravos daquilo. O que um pastor que só fala de dinheiro faz? Olha, ele fala, olha, você tem que ofertar para Mamon não dominar o seu coração. Mas já dominou o dele. Ele quer libertar de você uma coisa que ele é escravo. O pastor liberal, que não acredita nas escrituras, ele fala que você está sendo escravo das coisas, você tem que entender a Bíblia, não é bem assim. Ele está sendo escravo desse mundo, uma mentalidade mundana. E aí ele quer falar que pode te ajudar a libertar, a pensar além das escrituras. Então, não é me acreditar na Bíblia, me acreditar nele. E vão levando as pessoas a isso. Inclusive, esses vendem uma graça barata. Não precisa de santificação, não precisa de nada. Graça de verdade ou graça barata? A graça barata é que ela justifica o pecado. Eu peco porque eu sou assim e eu posso continuar pecando porque o Senhor não liga. Graça de verdade justifica o pecador. O pecador admite que é pecador e que sem Cristo não consegue e precisa ser perdoado. Ora, há uma graça tão barata que diz que nós não precisamos nem pedir perdão de pecado. Não precisa mais, não tem mais pecado. Então, tudo que Jesus ensinou foi para os judeus, foi para outros. Aonde estão essas escrituras? 1 João diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Apostasia. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. Então aprenda, nem toda palavra bonita vem de Deus. E a verdadeira graça nos leva a arrependimento, a quebrantamento e abandono do meu pecado e do seu pecado. E não nós possamos pecar mais. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que nós possamos pecar mais. 2 Pedro 2, no verso 22, diz que aconteceu com esses homens apóstatas, o que diz um certo provérbio. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Eles voltaram, não são salvos, eles voltaram às antigas práticas. E às vezes já voltaram faz tempo, só que ninguém está vendo. Não está acontecendo. Mas lembre-se, não é só uma questão moral, do pecado moral, também, mas é uma questão daquilo que se crê. Os dois maiores pecados, as duas maiores apostasias é atacar a divindade de Jesus Cristo, diminuir ele como Deus, diminuir a sua suficiência na cruz. O perdão. Pedro fala que nós somos perdoados pelo precioso sangue de Jesus. E a segunda é o quê? Salvação por obras. Que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, e é pelas suas obras que você é salvo. E a terceira, ou acrescentar mais uma aqui, é a insuficiência das escrituras. Eles acreditam que outras coisas são suficientes. Essas três coisas que são sinais claros de apostasia. E aqui Pedro está ensinando o quê? Que os apóstolos retrocedem. Em 1 Timóteo 3 diz que eles andam para trás. Eles avançam para trás. E ele fala, tu porém, Timóteo, não faça isso. É o que eu estou dizendo para você. Por mais que muitos vão por esse caminho e a apostasia vai crescer, você não. Tu porém, segue os ensinamentos bíblicos. Não caia nesses engodos. Siga. Não é a mim que você precisa ouvir. É a palavra de Deus. É a verdadeira palavra de Deus, a Bíblia. Então cuidado. Não ande com impostores. Não tenha ídolos. E compare tudo que é ensinado com as escrituras, se aquilo está no texto bíblico. Agora, para mim encerrar, examine seu coração. Antes de nós olharmos para os outros, antes de eu fazer esse vídeo, ou quando eu preguei sobre isso, eu tento analisar meu próprio coração, como é que eu estou. E aquilo, eu não quero atacar uma denominação, ou uma igreja ou outra. Todos os aspectos estão sofrendo. De gente que daqui a pouco você descobre que não era de verdade um de nós. Estava enganando. Então nós temos que tomar cuidado. A apostasia é crescente. Nós não podemos entregar o nosso coração a esses homens. Valorize a doutrina de Cristo. Valorize as escrituras. Valorize a santidade. Não ande por caminhos assim, que desvalorizam essa verdade. Valorize a igreja do Senhor, o culto público. Se é bíblico, se é correto. Não ande pelo caminho da apostasia. Ore por discernimento, coragem. Ore para entender melhor as escrituras. E por fim, sabe, se em alguma coisa você sente que você está esfriando, passando por alguma dificuldade, que pode acontecer, já aconteceu comigo, pega essa palavra, pare uns minutos, vai orar. Vai dizer, Senhor, eu quero ter meu coração renovado em Ti, eu quero estar olhando para Ti, eu quero acreditar cada dia mais nas escrituras, eu quero aprender o correto. Eu não quero ir pelo caminho da apostasia, eu não quero ser pego, aí sim, como aquelas virgens nécias que foram pegas porque estavam relaxadas. Cuidado.
antes de nós olharmos para os outros, cada um de nós olhamos para o nosso coração. Eu preciso olhar para o meu coração e você precisa olhar para o seu coração. Endireitarmos a cada dia nosso coração para fugirmos disso. Não brinque com aquilo que pode destruir sua alma para sempre. Não brinque com isso. Pessoas que se perderam, se tornaram aposta e não tem mais volta. Como aconteceu com Esaú, o Senhor disse que Esaú procurou arrependimento e não encontrava. Teve gente que foi tão longe na hipocrisia que ele pode procurar arrependimento que não tem mais volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você possa buscar ao Senhor e arrepender dos seus pecados, assim como eu devo fazer também. Um abraço e Deus abençoe.